Está entrando no ar o programa Tempo de Salvação. Órgão oficial da Igreja Aliança de Salvação de Caxias do Sul. Direção-geral, Pastor Elias Pinheiro. Apresentação, missionária Fabiana Pinheiro, Pastor Elias Pinheiro e Presbítero Adelar Freitas. Fique ligado! Muito bom dia, na paz do Senhor. Está entrando no ar mais um programa Tempo de Salvação, programa este da Igreja Evangélica Pentecostal Aliança de Salvação. E é com muita alegria que nós chegamos nesta terça-feira, dia 28 de outubro, para a realização de mais um programa neste dia aí, para abençoar a sua vida através do programa Tempo de Salvação. Lembrando que o programa Tempo de Salvação é um programa que tem um propósito de levar até você a palavra de Deus, levar até você aquilo que realmente transforma a vida do homem e da mulher, que permite com que a palavra de Deus penetre no seu coração. Juntamente comigo aqui o presbítero irmão Adelar Freitas. Paz do Senhor, pastor Elias, e a nossa audiência do Tempo de Salvação, que está no ar a partir de agora, chegando aí no seu rádio com muita alegria. E o mais importante que chega no seu rádio é a explanação da palavra de Deus. Mas pedimos a sua companhia a partir de agora aqui no programa, que vai até às 11 horas e 55 minutos, levando sempre uma mensagem positiva do nosso Mestre Jesus Cristo, pastor Elias. Muito bem, e nós vamos juntos então, presbítero irmão Adelar Freitas. Agora 11 horas e 15 minutos, passou da hora da coincidência, irmão Adelar. Agora só 11h22. Que coisa, hein? Ainda tem essa chance. Coincidência dupla, né, irmão Adelar? Pois é verdade. Mas vamos juntos então com a nossa programação. Lembrando que hoje, terça-feira, nós temos culto. Vamos para a agenda da igreja, irmão Adelar? Vamos lá, né? Vamos. A agenda da igreja, então, olha, hoje nós temos culto aí. Aqui nós temos culto na terça-feira, então. Nós temos culto de ensino aqui na nossa igreja sede, né? Avenida Alexandre Risso, 1380. Nós temos culto também ali na nossa congregação do bairro Serrano, ali na rua Vitor Borges Vieira, 1126, no bairro Serrano. Temos culto ali também. Então queremos convidar você para se fazer presente aí nesses dois locais de culto que temos no dia de hoje. Parece que terça-feira, pastor Oscar também lá no bairro Fátima, está começando, não sei se ele já começou, com cultos também nas terças-feiras lá no bairro Fátima, né? Então vai ser, bênção de Deus aí. Muito bem, irmão Adelar, dados os nossos anúncios, lembrando que dia 1º, agora 1º de... 1º já é no próximo... Domingo, se não me engano. Sábado. Sábado próximo nós temos lá em Jaquirana uma grande festividade, irmão Adelar. Lá a festividade de mais um ano, 2 anos da Igreja Aliança de Salvação na cidade de Jaquirana. Também nós temos aí uma grande atividade no dia 2, o nosso culto em ação de graças pelo nosso congresso da Aliança Jovem aqui na nossa igreja. Então é bênção de Deus aí, né? Atividade que não falta. Dia 15 temos aniversário da igreja lá de Flores da Cunha, irmão Adelar, também. Dia 15. Mais um ano, né? Enfim, dia 8 e 9 temos aí no Esplanada e aqui na sede no domingo, temos a festividade pelo coral Monte Carmelo, que estará com a grande festividade aí no sábado lá no bairro Esplanada, dia 8.
e dia 9 aqui na sede. Então é bênção de Deus, quase todo final de semana teremos aí atividade no mês de novembro aqui na nossa igreja, irmã Adela. Então teremos bastante eventos, queremos convidar a todos aí, né? O convite está feito aí já, né, pastor Eli? Isso aí. Temos a participação já aqui da irmã Maria de Fátima. Grande abraço, irmã Maria de Fátima. Ela diz: a paz do Senhor, pastor Elias, irmão Adelar. Senhor, irmão. Peço o louvor, Gisele Cristina, para te adorar. Olha aí o primeiro louvorzão de hoje, irmão Adelar. Já estamos aí com o primeiro louvor do programa Tempo de Salvação. Olha desta terça-feira, né? Para te adorar, né? Vamos colocar aqui, irmã Fátima. Irmã Fátima foi a primeira hoje, irmão Adelar. Foi a mais rápida, né? Foi a mais rápida aí no... como diz aí, né? Para colocar aqui. E nós vamos colocar aqui este louvor logo em seguidinha aí. E você pode participar. Quais são os canais aí para quem quiser participar, irmão Adelar? Olha, nós temos aqui o nosso telefone fixo e que também é o mesmo número do nosso WhatsApp. 32 24 14 13 é o número do fixo e um dos números dos dois WhatsApp que temos aqui. E a segunda alternativa do WhatsApp é o 99905 7116. Temos aqui a irmã Gilmara também. Ela diz: bom dia, pastor Elias Pinheiro, e bom dia, presbítero Adelar Freitas. Bom dia, Gilmara. A paz do Senhor, obrigado pelas orações. Estou 100% recuperada. Ótimo dia a todos. Olha que bom, que notícia boa, né, irmão Adelar? Bênção, né, pastor Elias? Isso aí. Também a irmã Nair Brits participando aqui conosco, com nós outros, como diria, né, irmã? Com nós outros. Um grande abraço para a irmã. Mas é os outros é nós, né? Nós outros, nós. Então vamos juntos aqui com a nossa programação. Já estaremos aqui. Olha, chegou a Carol aqui também, lá do Portal da Maestra. E também a Aline, lá do bairro Portal da Maestra. Eles que são nascidos na nossa programação aqui, né, irmão Adelar? Que bom, né? São ouvintes que acompanham sempre nosso programa, né? Aliás, nós temos um grande número de ouvintes. Eu digo assim, são os ouvintes silenciosos, né? É verdade. Aliás, a maioria deles são. Tem muitos que não gostam de participar, né? Tem muitas pessoas até, inclusive, assim, com uma idade já um pouco maior, mais avançada, não tem aquelas... Não utiliza aí o WhatsApp, essas coisas, mas estão lá ligadinhos. Olha, uns quantos relatos de umas quantas pessoas que eu encontrei, filhos, pastores que eu encontrei aí, assim, que me relatam, né? O meu pai tem tantos anos, ele ouve o teu programa, é fã do programa, ouve todo dia o programa e tal e tal. Então isso é muito gratificante. Tem aqueles ouvintes que não participam, irmão Adelar, mas eles estão lá, né, ouvindo a palavra de Deus, né? Isso é maravilhoso. Estão conosco, mas apesar de não participarem. São os ouvintes silenciosos. Isso aí. Então, a gente quer mandar um abração para vocês aí. Manda um alô para eles aí, irmão Adelar. Um grande abraço aí para os nossos ouvintes silenciosos, mas que nos dão o prazer da sua companhia todo dia. Um forte abraço cristão. Deus abençoe a vida de cada um e fique sempre aqui na Rádio Aliança, ouvindo a programação diária, porque a rádio aqui, Rádio Aliança, existe porque você nos ouve. Isso aí, irmão Adelar. E nós vamos ao primeiro louvor de hoje, irmão Adelar. Ou o senhor vai cantar hoje? Não. Olha que o senhor também tem, né? Tem muitos pedidos, nenhum. Hoje tem muito. Hoje já temos pedidos aí, né, irmão Adelar? Sim, com certeza. Vamos estar ouvindo então este primeiro louvor e logo em seguida nós estaremos retornando aqui com mais programa Tempo de Salvação. Vamos ouvir aí
Pedido da irmã, hoje ficou a cargo da irmã Fátima, né? Que pediu este louvor bonito aí, intitulado, deixa eu ver aqui, intitulado... Pra te adorar. Eu só quero adorar, né? Isso, né? Ou pra te adorar, agora... O senhor anunciou antes pra te adorar, né? Mas... Pra te adorar, né? Isso. Então acho que eu selecionei errado, deixa eu ver de novo aqui, né? Gisele Cristina, né? Pra te adorar. Agora eu selecionei certo aqui. Vamos ouvir aí então este louvor. Aleluia, Senhor. Em tua presença eu quero estar. Leva-me, Senhor, ao santo lugar. Em tua presença, Senhor, eu quero estar. Por isso leva-me, Senhor, leva-me, Senhor, ao santo lugar. Em tua presença, eu quero estar. Leva-me, Senhor, ao santo lugar. Pra te adorar, ó Senhor, pra te adorar, pra te aleluia, pra te adorar, meu Senhor, pra te adorar eternamente, pra te adorar, quero estar na tua presença, pra te adorar para sempre, meu Senhor. Muito bem, estamos de volta, irmão Adelar. Estamos de volta aí com mais programa Tempo de Salvação, mais programa Tempo de Salvação, para você aí ficar ligadinho conosco. Agora são 11 horas e 27 minutos, Adelar Freitas. Vamos ver mais participações aqui. Lembrando que você pode participar a hora que você desejar aí pelos nossos telefones aí. Olha aí, ó. Temos aqui a irmã Marli Canilha. Ela diz: bom dia, paz do Senhor, estamos assistindo, bênção de Deus. Grande abraço, irmã Marli. Pastor, manda um alô pro pastor Braudilino Canilha, irmão Adelar. Grande abraço aí pro pastor Braudilino, que sempre nos acompanha, todos os dias aí nos dando o prazer da sua companhia, sempre sintonizado aqui na nossa programação. Um forte abraço, cristão, É isso aí. para ele e para a família.
O nosso professor de espanhol uruguaio, o Nato, irmão Adelar, né? Que é o Javier. Sim. Não é o Javier Milei, mas é o Javier do Uruguai. O Milei é o nosso amigo lá do... Aliás, ganhou de novo a eleição lá na Argentina, né? Na Argentina? É, ganhou de novo. Né? Bom, transformou a história da Argentina, né, Adelar? É que ele tem... É que ele fala com o cachorro dele que já morreu. Talvez o cachorro tenha trazido algumas notícias boas para ele colocar em prática. Ele é um ótimo administrador. Sim, Ele sim, tirou a Venezuela de 80% de inflação. A Argentina. Tirou a Argentina para um superávit, né? Tava em quebra a Argentina aí. A Argentina estava quebrada. E os argentinos sempre foram fortes, né? Tanto é Sim. que as férias deles, eles tiravam tudo aí no Brasil, nesses lugares caros, Santa Catarina, saiu aí despejando dinheiro. E aí o pessoal que se quebrou lá com a esquerda, né, no poder. Buenos Aires, uma época, era comparado a Paris. Aí ele entrou lá e mudou, poxa, veja, em um mandato a pessoa mudar a história de um país. Né? Quem tem vontade de trabalhar em favor do povo. É verdade. Me chama a atenção a quantidade de investimento que ele trouxe para o país, né? Essas big tech tudo investindo, coisa incrível mesmo. Mas vamos lá. Então, irmão, não é o Javier Milei, mas é o Javier aqui, o nosso amigo, professor de espanhol. Eu quero trazer um crédito aí, pessoal que... O Adelar fala bem espanhol, assim, teve um bom professor. Aquele dia que nós fizemos a prova, fomos rejeitados, reprovados. Pois é. Inclusive ele fugiu até daqui da cidade, não quis mais ficar Ele nem aqui. participava mais. Mas ele tá ouvindo em algum lugar, ele mandou um toque aqui, eu acho que deu um toque aqui pra mim, é porque ele tá ouvindo, né? Em algum lugar aí ele tá ouvindo a programação, então... Um abraço aí. Ele desapareceu depois que nós dissemos que ele era nosso professor. Daí aí ele e falando errado daquele jeito que nós estávamos, né, irmã Adelar? Foi tem uma propaganda invertida, né? Eu acredito que ele tenha pensado o seguinte, liquidou a minha carreira de professor pois agora. É. Quando essa turma aí falando errado diz que eu sou professor, vão me... Ninguém vai mais me contratar como professor. Vou até mudar de cidade, que ali deu pra mim. É verdade. Um grande abraço aí pro o Javier, né, pastor Elias? Um forte abraço aí pra ele. Temos aqui também a participação o Lindonês, o pastor Lindonês do Amaral. Grande abraço, nosso queridíssimo amigão aí. Pastor Lindonês, grande abraço aí. Ele diz a paz do seu pastor Elias e o presbítero Adelar, a todos os ouvintes. Lembrando que o pastor Lindonês tem o seu programa aqui na Rádio Aliança, toda segunda-feira aí à noite, né? A partir das 8 horas está aqui, né? Trazendo uma palavra para todos os ouvintes, né? Trazendo aqui a sua programação, né? Então, um grande abraço aí, pastor Lindonês do Amaral. Muito bem, irmão Adelar. E nós vamos dando continuidade aqui para quem participar aí. A gente vai falar aqui as participações. Tivemos aqui algumas participações aí e também, irmã Adela, queremos daqui a pouquinho já aquele momento icônico, poderíamos dizer assim, do nosso programa, né? Exclusivo, momento nobre, exclusivo, né? Aonde o mundo para ouvir as considerações finais do Adelar Freitas, que tem trazido aí muitos benefícios aí. Só que ninguém sabe. Que ninguém consegue descrever, né? Pois é muita nobreza, né? Não, o senhor até eu fico comovido com isso. Não, mas amigos são para essas coisas, para ajudar aí, né? Por isso que eu gosto de fazer esse programa Tempo de Salvação, porque o senhor sempre me deseja coisas muito boas. Não, a gente dá a devida importância aí. O desejo tem ficado no ar, mas todos os casos. O que importa é desejar o bem para o próximo, né? Claro, Adelar, não, é importante isso aí, né? Com certeza. Mas,
Então, de minha parte, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, meu abraço cristão a todos, a nossa gratidão aqui do programa Tempo de Salvação, pela companhia de todos vocês. Fique na paz do Senhor. Nós voltamos amanhã, querendo Deus. E um ótimo dia de terça-feira para todos e até amanhã. Tchau. Muito bem, nós vamos dando continuidade aqui à nossa programação. Fizemos aqui um programa sempre bem alegre, bem descontraído com essa primeira parte do programa com o presbítero irmão Adelar, né? Que é uma pessoa querida aqui, exatamente com o propósito de prender a sua atenção para este momento, que é o momento mais importante, é o momento da palavra de Deus, né? O momento que nós estamos aí meditando na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, e nós queremos convidar você para permanecer conosco. Vamos juntos aqui, estamos meditando nesta palavra que Deus direcionou à igreja aos Gálatas, né? A igreja que estava na Galácia, no capítulo 5, versículo 7 ao 9, que diz assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Muito bem. Ontem nós contextualizamos esse texto aqui, falando o motivo pelo qual Paulo usa a expressão corrieis bem, né? Visto que já havia comparado em 1 Coríntios 9, 24, a vida cristã como uma corrida, como uma carreira, né? A ser corrida, e nós falamos acerca disso ontem, e acerca da situação vivida por aquela igreja, que haviam começado bem, haviam no início, né, da sua formação como igreja local, eles haviam... É interessante que o apóstolo Paulo, ele envia cartas às igrejas, né? Porque, veja bem, a dificuldade daquele contexto, né? Hoje nós temos aí, a comunicação é muito fácil, né? Hoje pega um celular, você faz uma chamada de vídeo, pega um telefone, enfim, você pode falar com as pessoas, né? De uma forma muito mais fácil, mandar e-mail. Mas naquele tempo ali, a comunicação era via carta. E muitas das vezes havia necessidade do apóstolo Paulo instruir as igrejas. Quando ele formava a igreja, deixava alguém responsável naquele local, e daqui a pouco aquela igreja entrava em dificuldades, ela começava a enfrentar problemas que sobrevêm a qualquer igreja, né? E naquele tempo eles não tinham a Bíblia que nem nós temos hoje, toda ela já compilada na mão, nós podemos olhar, né? E poder consultar de que forma eu vou agir, né? Porque nós temos esse privilégio, temos a Bíblia já compilada na nossa mão, praticamente todo o embasamento doutrinário que a igreja deve viver já estão na Escritura, a qual nós temos a disponibilidade dela. Aquelas igrejas não tinham isso. Então havia a necessidade de Paulo mandar cartas para as igrejas onde ele sabia de alguns problemas, ou que o povo tinha dúvida em alguma situação, ou não estavam procedendo de acordo com a fé, e aquelas situações levaram a algumas cartas de instruções, não só de Paulo, Pedro, João, né, que escreveram cartas, né, o escritor aos Hebreus, enfim, que foram cartas que foram redigidas e enviadas para sanar dúvidas, para instruir, né, a igreja naquela época. Então,
E nós estamos aqui diante de uma igreja e fica transparente algumas situações. Uma igreja que corria bem a carreira da fé. Quando alguma coisa aconteceu, quando eles foram persuadidos e levou eles a parar de correr esta carreira proposta, porque eles deixaram de obedecer à verdade. Por essa persuasão que houve sobre esta igreja, eles deixaram de viver a verdade e pararam essa caminhada da fé. Pararam a corrida ao céu, né? Então o apóstolo Paulo, ele dentro desse contexto, ele vai exclamar dizendo esta persuasão, e vai revelar que houve uma persuasão sobre esta igreja. E trazendo para o nosso contexto também a igreja de Cristo, não era só naquele tempo que a igreja poderia ser persuadida. Nós, a igreja contemporânea agora, que vive, muito maior talvez seja a persuasão. A persuasão da igreja pelo mundo e pela carne. Então hoje as informações são mais rápidas, as coisas acontecem com muito... As pessoas são abastecidas, né? Têm acesso a tantas coisas. Então essa persuasão, o que é persuasão? Eu vou trazer aqui numa linguagem bem comum, assim, para que as pessoas entendam. Persuasão é quando você é cercado de informações, é cercado de argumentos humanos que levam você a abandonar aquilo que você acreditava e você mudar o rumo diante aquelas multidões de sugestões, multidões de ideias, de possibilidades. Então isso é persuasão. Então a igreja hoje ela tem milhares de informações, ensinamentos que muitas das vezes vão persuadindo a igreja para acreditar no erro. Deixar a verdade, parar de correr a carreira da fé e entrar por uma via diferente, né? Que se distancia do céu, dessa corrida ao céu. Isso é persuasão. E de uma forma geral, a igreja de Cristo, ela é persuadida hoje por duas fontes, que tentam, inclusive, o mundo e a carne, usam essas estratégias de persuadir o cristão para desviar ele do caminho do céu. Então, se naquele tempo a igreja era persuadida ao ponto de abandonar a verdade, muito mais hoje a persuasão é muito maior pelo mundo e pelas obras da carne, pela própria carne, a natureza decaída, é muito mais persuadida para abandonar o caminho do céu. Então, é por isso que nós estamos aqui falando sobre essa persuasão. Que persuasão é essa, pastor? Que o mundo pode persuadir. De que forma? Quais são as estratégias de persuasão do mundo para com o cristão hoje, na atualidade? Porque se aquela igreja, naquele tempo, com muito menos possibilidades, foi persuadida, imagina hoje. Então, a persuasão do mundo, ela se dá, primeiro, pela inversão de valores. Tá? Inversão de valores, guarde isso. Eu vou falar três coisas que o mundo utiliza, ferramentas que o mundo utiliza para persuadir o cristão e fazer ele abandonar a verdade pela mentira. Primeiro, a inversão de valores. Segundo, o materialismo e a ganância. E terceiro, a aparência de prazer e a influência sutis. São três armas poderosas que o mundo utiliza para persuadir o cristão. Vamos lá então, a inversão de valores. A Bíblia adverte para não amar o mundo
e as suas filosofias que são contrárias a Deus. Veja que a Bíblia apresenta o mundo inimigo de Deus. A Bíblia apresenta isso. Ora, então o inimigo é aquele assim, se um gosta de uma coisa, o outro gosta do outra. Se um tem uma coisa por belo, o outro põe exatamente o contrário por belo. Então, é exatamente esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje, uma inversão de valores, cujo tudo aquilo que, segundo os olhos de Deus, é bom, o mundo ridiculariza. E tudo que o mundo tem como bom, para Deus, aquilo não tem valor algum. E assim os homens vão sendo arrastados para longe de Deus, por essa inversão de valores. É por isso que a Bíblia, ela adverte acerca disso. 1 João 2,15, 16 diz assim, ó, a Bíblia já recomenda, não ameis o mundo. A gente cita, às vezes decora esse versículo, mas analise ponto a ponto. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, aí divide em 3 áreas: a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação de bens, ou a soberba da vida, que é a mesma coisa. Não provém do Pai, mas do mundo. E a Bíblia diz, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que permanece, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, essa persuasão, ela vem através disso, né? A persuasão proporcionando a cobiça da carne, quer dizer, tudo que a carne deseja, tudo que ela cobiça, o mundo dá de bandeja para ela. Então, a cobiça dos olhos, né? Instigando a cada vez mais o homem olhar e desejar ter, às vezes até aquilo que não é lícito ele ter. Mas o mundo vai persuadindo a pessoa. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, também um texto muito conhecido, a Bíblia diz, não se amoldem, olha bem, ou não vos conformeis, aquela palavra conformeis, nesta versão aqui bíblica, diz assim, ó, é a mesma coisa, não se amoldem aos padrões do mundo, ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa inversão de valores, por isso que a Bíblia diz, olha, não vos conformeis, não vão se adequando aí a mente de vocês ao padrão do mundo, porque se há uma inversão de valor no mundo, e a pessoa se enquadra dentro desse padrão, ela vai estar se tornando inimiga de Deus, ela vai estar tendo por certo aquilo que Deus tem por errado. Vocês podem notar como ao longo dos anos o inimigo trabalhou no mundo. Hoje em dia, muitas coisas que dentro de uma sociedade comum não eram aceitos como normal, hoje é aceito como normal. Satanás trabalha para cauterizar a consciência. Consciência cauterizada não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então, por isso que nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz a Bíblia. É por isso que o crente que não gosta de Bíblia, tem gente que diz que é crente que não lê Bíblia, não sabe nada de Bíblia. Eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, eu gosto de... São pessoas que são arrastadas pelo mundo, logo em seguida elas são jogadas de um lado para o outro, porque elas não têm nada de conteúdo da palavra de Deus. E o pouco conteúdo que entra, às vezes é tudo distorcido.
é engodado pelas suas obras da carne. Então a pessoa diz, não, eu quero fazer tal coisa. Eu quero fazer uma coisa que biblicamente é errada. Então eu vou procurar um movimento que me permite eu viver aquilo que eu quero viver. A pessoa não pergunta assim, poxa, eu penso assim, a minha fraqueza é essa, mas a palavra de Deus é assim, então eu tenho que rejeitar minhas obras da carne e me adequar à palavra. Hoje as pessoas dizem assim, eu vou procurar uma igreja que se adeque àquilo que eu quero viver. E tem, né? Tem para tudo quanto é gosto. Para quem gosta de trocar de marido, de mulher toda hora, tem igreja aí que vai lá, se divorcia, troca de marido, arruma outra, deu, tá tudo certo, sabe? Tem igreja assim, que o pessoal troca de casamento como quem troca de carro, né? A cada pouquinho ali, dá uma experimentada, dá uma utilizada e ó, larga fora e pega outra. Né? Tem igreja que aceita isso como uma coisa normal. Né? Inclusive promovem isso, aconselham a isso. Ah, deixa lá a esposa, pega outra e tal. Né? E a gente sabe que a dissolução do casamento não é assim que funciona. Que existe uma ligação espiritual diante de Deus. Então, por mais que às vezes as coisas aqui na terra sejam aqueles arrumadinhos, jeitinho brasileiro, diante de Deus no céu não é assim. Mas enfim, né? São inversão de valores, né? Quer ver outra inversão de valores? O jovem ali não ficar de namorico para lá e para cá, passando na mão de um, passando na mão de outro, beijando um, beijando o outro, e às vezes até fazendo coisas de quem deveria fazer depois do casamento, mas hoje em dia é uma coisa que para o mundo isso é normal. Não, tô namorando, vou dormir na casa da namorada hoje. Já vive uma vida de casado, como se fosse casado. Infelizmente, isso é uma inversão de valores. Porque relação sexual só é lista dentro do matrimônio. Onde não houver matrimônio, não pode haver relação sexual. Isso é uma inversão de valores do mundo. O padrão do mundo. Então, as pessoas desprezam, né? A menina, por exemplo, que se resguarda para o esposo, hoje ela é ridicularizada por ela ter esse posicionamento. Meninas aí, bem novinhas hoje, já estão... Então, isso ou rapazes, né? Isso é uma banalização, é uma prostituição enrustida, é uma inversão de valores, porque a Bíblia não ensina isso, sabe? Estamos falando algumas áreas aqui, mas nós poderíamos discorrer aqui horas e horas falando sobre inversões de valores e, pasmem, que são aceitas às vezes por pessoas que manuseiam Bíblia, que pregam Bíblia, que vivem com Bíblia embaixo do braço, mas não na mente, no coração, na alma. Porque quando a palavra de Deus está na mente, no coração e na alma, ela não aceita, né? Ela não consente com os que fazem errado. Ela não compactua com o erro, ela sai fora da onde tem uma inversão de valores, ela não compactua, porque a Bíblia manda não compactuar, né? Então, a inversão de valores é uma das estratégias do mundo para persuadir o cristão hoje e levar ele a abandonar a verdade pela mentira e parar de correr a caminhada da fé. Segundo, o materialismo e a ganância. Estamos num mundo que, se vocês podem observar, cada vez mais um mundo apelativo por compra, por ter, por conquistar, por adquirir, né?
E isso instiga uma área do ser humano, que é a área do materialismo, e é muito perigoso a pessoa dali passar a amar o dinheiro. A busca por riquezas e posses terrenas desvia a atenção das coisas espirituais. Aquela busca desenfreada, é claro, nós temos que viver, isso não tem nada errado em você utilizar, ter o mundo como um utilitário para a sobrevivência, isso é necessário, trabalhar, isso é honroso, manter a família. Agora, o que a Bíblia condena é esse amor desenfreado, essa ganância, essa futilidade que as pessoas buscam, correm atrás, e que se torna um hábito tão comum que elas não percebem que a sua mente se tornou gananciosa, materialista. Ela troca o culto, não tem horário para oração, não tem horário para nada das coisas espirituais. O negócio é horário para Deus, é horário que sobra que eu não estou fazendo serão. Porque a prioridade é o dinheiro, é o vil metal. Essa substituição das coisas espirituais pelas coisas materiais, né? Que o mundo vem empurrando. Mateus 6,24, a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outros, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Será que tem gente que serve ao dinheiro? Tem o dinheiro como seu Deus? Tem. E pior que nem percebem. Porque é uma coisa tão sutil, a pessoa já botou o dinheiro como seu Deus. Ela tem o tempo para ganhar o dinheiro, ela dedica horas para isso, ela se esforça para isso, e para Deus ela não faz nada daquilo que ela faz pelo dinheiro. Então, 1 Timóteo, olha que palavra importante, 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim, ó: os que querem ficar ricos, desejo por riqueza, caem em tentação. A Bíblia diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que fazem mal, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, porque se fosse o dinheiro todos nós precisamos dele para sobreviver. Mas uma coisa é utilizá-lo, outra coisa é o amar o dinheiro. Então, o desejo, eu tenho que ficar rico, né? É aquela coisa que vai além de você querer viver bem, dar uma boa vida, uma vida comum, pagar as contas, comer aquilo que precisa, né? Viver. Uma coisa é você viver numa normalidade, utilizar o dinheiro, mas não amá-lo ao ponto de... Tem gente que perdeu o casamento por causa do dinheiro. Tem gente que passou a amar tanto o dinheiro que perdeu, não tinha mais tempo para a família, não tinha mais tempo para a esposa. Era só serão. Acabou perdendo o casamento, perdeu bens, perdeu saúde. Há pessoas que eram tão gananciosas e não tiravam nem tempo para descansar, nem para ir no médico. Vai no médico, não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Aí chegou lá no final da vida, está cheio de problema. Mas por que eu não procurei o médico antes? Mas o amor ao dinheiro não permitia, eu tinha que estar na firma fazendo serão. Então, veja bem, aí depois que tem o dinheiro, gasta tudo inutilmente para tentar recuperar a saúde que perdeu, porque não foi logo num tempo hábil procurar o recurso. Veja bem. Então, olha aonde isso, se nós fôssemos falar sobre essa persuasão do mundo, sobre implantando nas pessoas o desejo por ficar rico, o desejo por riqueza,
sem falar na vida espiritual, quantos estão fracassados na fé, quantos projetos espirituais parados, que Deus teve projeto na vida de pessoas que abandonaram o caminho espiritual pelo vil metal e deixaram estagnado lá a vida espiritual. Não vão ao culto, não tem horário de culto, não tem horário para Deus, nunca tem, sempre tá. Eu não tenho, eu tô trabalhando. Sai do emprego, vai para outro, e aí Deus fica sem o tempo, não tem tempo para Deus. Então devemos tomar muito cuidado com essa persuasão do mundo. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem de vós, ou não vem daquele que vos chamou, aliás. O tempo não nos permite ir além. Hoje falamos sobre a persuasão do mundo através da inversão de valores. Falamos sobre a persuasão do mundo através do materialismo e da ganância. E amanhã nós vamos falar sobre a persuasão do mundo através da aparência de prazer e influências sutis. Amanhã nós vamos falar sobre esse ponto aqui que a Bíblia também fala acerca dele. Mas o tempo aqui passa muito rápido quando nós estamos meditando na palavra, como você já percebeu. Mas vamos ficar aqui, vamos fazer essa oração, né? E já vamos estar despedindo o programa. A irmã Solange manda a paz do Senhor, pede oração. Amém, irmã Solange. Oramos a Deus. Pai querido, mais uma vez nós chegamos na tua presença, Pai. Apresentamos a Ti, Senhor, a vida dos nossos irmãos, aqueles que têm dado crédito à Tua palavra, têm ouvido a Tua palavra e têm sentido na sua alma que a persuasão do mundo chegou. E a pessoa sente, Senhor amado, que ela já não está correndo aquela carreira que Deus havia proposto, que ela estagnou na fé, na caminhada espiritual. Essa pessoa que se sente parada, paralisada. Quem sabe agora, Pai querido, com esta palavra, ela está compreendendo que em alguma área ela foi persuadida pelo mundo. Persuadida, Senhor amado, pelas estratégias do mundo, para que ela não corra essa carreira que está proposta. Essa carreira que nos leva ao céu. E nós estamos aqui orando e pedindo para que o Senhor venha entrar com a providência e venha romper com essas cadeias, essas amarras espirituais. Senhor, que essa mente cujo mundo tentou, Senhor, modificar, mudar os valores, que ela possa, Senhor amado, retroceder a uma mente bíblica, que essa visão venha ficar alinhada com a tua visão. Que o seu pensamento venha estar alinhado com o seu pensamento, Senhor, e não com o pensamento do mundo. Com os valores que ela possa ter, possa estar alinhado com os teus valores e não com os valores agregados pelo mundo, que é contrário ao Senhor. Nós assim oramos, pedimos em favor da irmã Solange, em favor da Adriana, em favor de tantas pessoas que nos pedem oração, família da irmã Fátima. Senhor querido, vai entrando com providência. O Senhor é Deus, glorifica o teu nome na vida desta pessoa. Glorifica o teu nome neste casamento. Glorifica o teu nome, Senhor amado, nessa situação. Transforma o quadro que essas pessoas estão vivendo. Pai querido, nós oramos neste momento, te pedindo que a tua mão venha estar estendida. Eu oro pelo pastor Manuel. Pai, que a tua mão esteja estendida, arranca toda a dor, todo o mal, Senhor, toda a aflição, meu Deus. Vai colocando a tua mão sobre a vida do teu servo, sua esposa, a irmã Terezinha, toda a sua família, Senhor. Nós oramos, Pai querido, pelos obreiros da tua casa, os pastores, os evangelistas, os presbíteros, Senhor, aqueles que têm lutado pela tua obra, pelo teu reino,
aqueles que têm rompido com o mundo, com a carne, e têm procurado, Senhor amado, a focar na tua vontade, procurado a vivê-la. Senhor, nós oramos, dá graça a este servo. Dá graça a esta serva, que o seu pensamento está no céu e ela não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque o mundo tenta lhe sacudir, lançando situações, problemas, enfermidades, para tentar lhe desanimar, tentar lhe persuadir. Mas, Senhor amado, que essa pessoa venha permanecer firme na jornada. Deus, nós assim oramos e apresentamos. Eu não sei, são milhares e milhares de ouvintes, Senhor, são tantas pessoas que estão talvez orando conosco neste momento e que estão sendo envolvidas pela tua palavra, que abriram espaço para o teu Espírito através da tua palavra, e o teu Espírito Santo está trabalhando, está convencendo, porque a tua palavra diz que o teu Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence agora este coração a voltar, a correr bem. Convence essa pessoa que estagnou na fé, porque foi persuadida por situações, Pai querido, e isso levou a ficar estagnado, a mudar os seus posicionamentos, as suas convicções, seus conceitos, Senhor, seu alinhamento, a sua visão espiritual está alinhada hoje pelo mundo. Quantos ministérios, quantas igrejas que devido ao materialismo alinharam a sua visão, tiraram a visão da Bíblia, a visão espiritual, e alinharam a uma visão materialista, uma visão humanista, uma visão carnal. Pai querido, o Senhor pode mudar este quadro, o Senhor pode mudar e transformar essa situação. Por isso nós estamos aqui orando, intercedendo, Pai querido, por todos quantos estão nos ouvindo neste momento. Que sejam tocados, que sejam, Senhor, renovados, que o Senhor venha despertar aquele desejo, venha acender aquela centelha que já estava apagada, daquele desejo de fazer aquilo que é de acordo com a tua vontade, viver a tua palavra, se unir a pessoas que estejam também vivendo a tua palavra. Senhor, nós oramos e apresentamos a ti a vida deste irmão e desta irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A irmã Adriana também, Deus abençoe, está participando conosco. E assim nós vamos encerrando o programa por aqui, meus irmãos, né? Deus abençoe a vida de cada um. E ficamos por aqui, tá bom? Até o próximo encontro. Apoiadores culturais. A propaganda é a alma do negócio. Então, o que você está esperando? Venha fazer um anúncio da sua empresa ou de seu produto aqui na Rádio Aliança. Seja um apoiador cultural da Rádio Aliança. Informe-se pelo fone 84 22 94 56. Rádio Aliança, onde o seu anúncio traz resultado e faz a diferença. Todo dia, toda hora, Rádio Aliança. Olá, Giro 180 começando agora. Edson Bruno deixa você bem informado em 180 segundos. Eu agradeço a sua escolha de estar aqui com a gente. Não caminhar durante o trabalho pode ser tão perigoso quanto fumar. Quimioterapia Expressa melhora tratamento contra câncer de ovário.